Olá, que o Senhor lhes bendiga. Uma vez mais estamos acá reunidos como Casa de Paz para juntos adorar o Senhor, para juntos escuchar sua palavra e entregar nas mãos do Senhor todas as petições que temos. Então, bem-vindos todos que estão conosco, que a graça de nosso Deus seja derramada sobre sua vida e que tu puedas participar desse momento como um momento de adoração, um momento de comunhão espiritual. Devido às circunstâncias, nos reunimos por este meio, pero o coração sigue unido, conectados em la fé em Cristo Jesus. Para começar então o serviço de hoje, vamos orar ao Padre Santo. Padre nuestro, graças te damos por este dia, graças te damos, Padre Santo, por todo o que logramos fazer, por tus bendições, por tu presença conosco. Graças te damos porque sua igreja sigue, Padre Santo, avançando, sigue viva, independente se as portas estão cerradas, pero os corações estão abertos. Assim que graças porque sempre estás conosco. Entregamos então este serviço no dia de hoje em tus manos, seas tu sendo glorificado por meio de nós, por meio de nossa adoração e por meio de todo o que vamos acá, Padre Santo, aprender de sua palavra. Assim que entregamos nossas vidas em tus manos, seas tu bendiciendo-nos em nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Hermanos, vamos nesse momento adorar o Senhor. Los invito a escuchar esta preciosa canção. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo
La enseñanza de hoy estará basada acerca de la persona del Espíritu Santo. Para nosotros es muy importante entender quién es el Espíritu Santo y así poder entonces tener una comunión más cercana, más genuina con el Espíritu Santo. En medio a esta situación, nosotros nos sentimos preocupados, ansiosos, con mucho temor. Em muitos momentos, em momentos de grande desesperação, nós nos sentimos que estamos solos. Aí vem então a soledad golpeando-nos com muita força e em muitos momentos nossa cabeça se direciona a pensar que estamos solos, completamente solos, desamparados, abandonados, pero isto não é certo. Não é certo porque contamos com a presença do Espírito Santo. Isso é uma verdade que a mesma Bíblia nos ensina. Por lo tanto, hoje quisiera reflexionar e basar nossa enseñanza justamente neste tema. Conte com a presença do Espírito Santo. A palavra do Senhor que vamos a ler está no Evangelho de Juan, capítulo 14, de los versículos 16 al versículo 18. Así que vamos a ler então esta palavra. E eu rogarei ao Padre, e os dará outro Consolador, para que esteja com vosotros para sempre. El Espírito de verdade, el qual o mundo não pode receber, porque não le vê nem le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora em vosotros e estará em vosotros. Não os deixarei huérfanos, vendré a vosotros. É importante entender acá o contexto de essas palavras, foram palavras de Jesus, porque no capítulo 14 do Evangelho de Juan encontramos a Jesus pouco antes de sua detenção por los judíos, dando instruções de última hora e consuelo a seus discípulos. Ele já não ia estar com eles. Eles, em efeito, le veriam outra vez depois de sua ressurreição, pero solo temporalmente, hasta a ascensão de seu Padre. El hecho de que Jesús fuera al Padre significaría que ellos se quedarían solos, excepto se Él enviaba un reemplazo, otro que los sustituyera, exceptuando que Él vendría a ellos en otra forma, por decirlo así. E como veremos, isto é exatamente o que passou. Jesus, aunque já não esteja presente fisicamente, está presente muito mais que antes. Sim, muito mais que antes. E como? Mediante o Consolador, mediante o Espírito Santo. Este Consolador realmente substitui a Jesus, haciendo o que ele haria se estuviera fisicamente presente com cada um de seus discípulos. Então, podemos perceber que nos versículos 16 al 18 do capítulo 14 de Juan, o passagem que estamos lendo hoje dia, percebemos allí que Jesucristo habla sobre o Espírito Santo. E al hablar acerca do Espírito Santo, lo describe como el outro Consolador. Aunque Jesus se marchava, ele realmente não los deixava solos. Ele enviaria outro Consolador, é decir, alguém que lo sustituiria, alguém que haria todo o que ele hacía quando estava com seus discípulos. Pudiéramos falar de um reemplazo por sua ausência física. Aunque ele já não estaria presente fisicamente com eles, estaria presente espiritualmente mediante o outro Consolador, o Espírito Santo. Em outras palavras, ter o Espírito Santo é absolutamente como ter a Jesus. E o Espírito Santo hace para aqueles que seguem a Jesus o que Jesus hizo para seus discípulos quando ele estuvo presente fisicamente. É decir, los ensina, los guia, los reprende, los consuela. Para isto és o Espírito Santo chamado outro Consolador. É interessante que o comentarista bíblico Albert Barnes, falando acerca de Jesus como o primeiro Consolador e sua presença física com os discípulos, e falando também acerca do outro Consolador, o Espírito Santo, ele habla com essas palavras. Veja,
Jesús havia sido para os discípulos um conselheiro, um guia, um amigo, mientras ele estava com eles. Ele los havia instruído, havia cargado com seus prejuízos e ignorância, e lhes havia dado consuelo em tempos de desaliento. Pero ele estava a ponto de abandoná-los agora, de maneira física, não? Devia ser dado el outro consolador como uma compensação por sua ausência, ou para realizar as funções que ele habría hecho se hubiera permanecido personalmente com eles. E de esto podemos aprender em parte lo que é a função do Espírito. Su función es la de proveer a todos los cristianos las instrucciones y consuelo que daría la presencia personal de Jesús en nuestra vida, la presencia física de Jesús en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, no estamos solos, no estamos abandonados. Jesus não está em algum sítio lejos de nós, não, ele está muito cerca de nós. Jesus, mediante o Consolador, o outro Consolador, o Espírito Santo, ele está em nós. Para que nós entendamos melhor, veja o que nos diz Colossenses capítulo 1, versículo 26 hasta versículo 27. Colossenses capítulo 1, 26 e 27 diz: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, como por medio del Espíritu Santo. Y Cristo en nosotros que somos los discípulos, podemos chamar de los gentiles, nosotros hacemos parte de este grupo, ¿no? A nivel mundial. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Cristo en nosotros. Y cuando esto es verificado, que hay la presencia de Cristo en nosotros, que hay en nuestra vida, dice Colossenses, la esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Entonces, entienda, Cristo está em usted, querido hermano e hermana. El Consolador está em usted. Se um dia has aceptado a Cristo Jesus como Senhor e Salvador em sua vida, has creído en Él como el Hijo de Deus, sepa que el Espírito Santo vive em ti. Esta é a mais grande verdade que a Bíblia nos revela. O Espírito Santo vive, mora em cada creyente. E por que o Consolador está aí? Está em tu vida. Veja, para ser todo o que Cristo haria se Ele estivesse presente fisicamente contigo. Aqui está o ministério do Espírito Santo, segundo descreveu Jesus em Juan capítulo 14, versículo 26. Vamos a ver este ministério do Espírito Santo em nossa vida. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Padre enviará em mi nombre, ele os ensinará todas as coisas, ou seja, ensinar todas as coisas. E os recordará todo lo que Jesus nos ha dicho, nos ha dejado como enseñanza, como mensagem, como mandamento. Então, o Espírito Santo é aquele que nos guia para que vivamos bajo as verdades de Cristo Jesus. Em Juan capítulo 15, versículo 26, também habla acerca do outro ministério do Espírito Santo em nós. Pero quando venga el Consolador, a quem eu os enviaré del Padre, el Espírito de verdade, el qual procede del Padre, ele dará testemunho acerca de mim. Então, o Espírito Santo viviendo em nós, nos dá testemunho acerca de Jesus como Hijo de Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que entregou sua vida por nós,
como aquele que derramou graça sobre nossa vida, perdonando todos nossos pecados. Então, nós temos esta segurança que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que por meio de seu sacrifício nós temos perdão de todos os pecados por meio do Consolador, do Espírito Santo, o Espírito de verdade, que habla solamente a verdade, que vive a verdade. Ele então nos dá testemunho acerca de Jesus. Também em Juan capítulo 16, versículo 7, diz o texto: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, Jesus hablando. Era conveniente que ele se fuera, porque se não me vou, el Consolador não vendrá a vosotros, pero si me vou, os lo enviaré. Então, Jesus foi ao Padre, foi ascendido ao Padre, à eternidade. Então, nós recebemos por graça o Espírito Santo, e podemos verificar isso, por exemplo, no livro de Hechos de los Apóstolos, quando o Espírito Santo foi derramado sobre todos os discípulos que estavam ali reunidos. Então, todos os discípulos foram llenos com a plenitude do Espírito, e isto é uma segurança que todo crente em Cristo também tem o Espírito Santo em sua vida, vivendo em seu coração. Isso para nós é algo muito especial, porque com a presença espiritual do Espírito Santo, nós, independente do lugar que estemos, independente do país que estamos vivendo ou no que estamos fazendo, sempre contaremos com a presença do Espírito Santo em nossa vida. Assim que ter o Espírito Santo é a segurança que temos de ter a Cristo e sua obra em processo em nossa vida. Veja o que nos disse Juan, o Evangelho de Juan, capítulo 16, os versículos 8 e depois o versículo 13. Versículo 8 diz: E quando ele venga, hablando da venida do Espírito Santo, convencerá al mundo de pecado, justiça e juízo. Então, qual é a função do Espírito Santo no coração do homem? Convencerlo del pecado, convencerlo de la justiça de Deus e convencerlo del juízo, del gran juízo que toda a humanidade passará en el dia de la venida de nosso Senhor Jesucristo. Então, o Espírito Santo cumpre uma função de tratar nosso coração, de moldear nosso coração, em muitos momentos de quebrantarlo. Para quê? Para que nos arrepentamos de nossos pecados, para que entendamos a justiça divina e acomodemos nossa vida a essa justiça. E o versículo 13 diz: Pero quando venga o Espírito de verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não hablará por sua própria conta, sino que hablará todo lo que oyere e os hará saber las coisas que habrán de venir. Então, que quer dizer isto? Se nós temos hoje entendimento das verdades espirituais, entendimento dos mistérios divinos que encontramos na palavra, é por meio do Espírito Santo que temos esta sabedoria, esta capacidade de ler a palavra e entender espiritualmente as coisas que estão ali. Porque incluso a Bíblia diz que para o homem carnal as coisas espirituais são loucuras. Não logra entender. E por quê? Porque não tem o Espírito Santo em sua vida. E a partir do momento então que temos, somos crentes, hemos creído em Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a viver em nossa vida, nossos olhos espirituais são abertos. E logo temos a capacidade de entender a palavra de Deus, aceitar os princípios de Deus em sua palavra e viver conforme a vontade do Senhor. E este é o maravilhoso ministério, a maravilhosa realidade do Espírito Santo. Sin embargo, mis hermanos, há muitos malentendidos em quanto ao Espírito Santo. E isso é um problema muito forte. Veja, muitas pessoas realmente não creem em um Espírito Santo que mora em los creyentes. Alguns lo consideram uma força mística. Outros pensam que é o poder impersonal de Deus para salvar a pessoas.
Então, quem é o Espírito Santo? Que é o que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo? Será que é uma força, como muitos creem? Um poder impersonal? Bueno, de acordo com a palavra do Senhor, o Espírito Santo é a terceira persona da Trinidade. A Trinidade é a crença de que há um solo Deus revelado em três distintas pessoas: o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a terceira persona da Trinidade. Não é um poder nem uma força. Há um grupo, por exemplo, que diz que o Espírito Santo é uma coisa, não é alguém. Nós não creemos assim. Creemos que o Espírito Santo é alguém, uma persona, com muitas capacidades que nós temos. Nós, por exemplo, nos entristecemos. Diz a Bíblia que o Espírito Santo pode entristecer-se. Incluso nós nos ofendemos quando alguém nos miente. Diz a Bíblia que o homem não pode mentir ao Espírito Santo. Luego, nós percebemos que o Espírito Santo não é uma coisa. Uma coisa não se ofende, uma coisa não se entristece, uma coisa não se lamenta, uma coisa não chora por los pecados do homem, uma coisa não tem sentimento. O Espírito Santo sim. Por isso que creemos que o Espírito Santo é uma persona, é alguém. E a Escritura lhe atribui uma personalidade distintiva, al igual que o Padre e o Hijo. Veja, vamos ler alguns textos acerca do Espírito Santo, de sua personalidade. Mateus, capítulo 3, versículo 16. É o momento onde Jesus estava ali para ser bautizado por Juan el Bautista. Leemos. Jesus, depois que foi bautizado, subiu luego del lago, e é que os cielos lhe foram abertos, e viu al Espírito de Deus, que descendia como paloma e venia sobre ele. Jesus, o Deus Hijo, estava ali sendo bautizado, apenas se foi bautizado, então vindo sobre ele a presença do Espírito Santo. Les recuerdo que o Deus é Espírito. Então, quando este evento na história sucedeu, os discípulos que estavam ali, em especial o discípulo que escreveu o livro de Mateus, percebeu que algo diferente estava vindo na direção de Jesus. E como ele não tinha muitas referências, atribuiu uma forma de como paloma, mas não é uma paloma. Então, é algo que ele não lograva como distinguir de maneira clara e plena, logo utilizou como referência, como exemplo, uma paloma. Isto, em muitos momentos, pode ser confundido como um poder que vindo de Deus. Não, era o mesmo Espírito de Deus. Deus é Espírito. Deus se move sem ver, sem dar-nos conta. Então, algo sucedeu ali. E os discípulos, o discípulo Mateus, nos informa que o Espírito de Deus vino como paloma sobre Jesus. No livro de Hechos, capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte, isso é muito interessante. E dijo Pedro, Ananias, por que llenou Satanás tu coração para que mintieses ao Espírito Santo? Acá encontramos então que alguém pode mentir ao Espírito Santo. A consequência que sofreu Ananias, e incluso sua esposa, foi a morte. E então, como pode alguém mentir a uma coisa? Não haverá nenhuma consequência. Mas quando mentimos a alguém, sim, há consequências. E a mentira sempre traz consequências, não? Pero acá percebemos que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Nos informa que o Espírito Santo é um ser que tem uma personalidade e que não tolera a mentira. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não contristeis ao Espírito Santo de Deus, com o qual fuisteis sellados para o dia de la redenção. Então, não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, e isso nós hacemos todas as vezes que pecamos, desobedecemos, não somos pessoas submissas à vontade de Deus, não honramos o nome do Senhor, não estamos dispostos a servir o Senhor. Então, todas as vezes que eu hago isto em contra da palavra do Senhor, em contra do Espírito Santo, eu estou contristando
ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo nos sellou como hijos de Deus, nos sellou como servos de Cristo, e uma vez que Ele ha sellado a nós, temos um destino. Esse destino é a redenção de nossas almas, a vida eterna. Então, nossa vida deve ser uma vida de honra a Deus, de adoração, uma vida de seguimento ao exemplo de Cristo Jesus, uma vida de obediência. Toda vez que eu hago isso, eu trago alegria ao Espírito Santo e há a plenitude do Espírito em minha vida. Agora, toda vez que eu não obedeço, que eu peco, que eu não cumpro a palavra do Senhor, que eu não honro a Deus, não adoro ao Senhor, eu estou contristando ao Espírito Santo. Mis hermanos, há pessoas que atribuem coisas ao Espírito Santo que nunca vemos a Jesus fazer e que não têm nenhum respaldo nas Sagradas Escrituras. Por isso que devemos de questionar-nos. Em verdade, são estas coisas hechas por el Espírito Santo? É uma pergunta que devemos fazer frente a um evento, a uma situação, a uma história que alguém nos compartilhou, a um testemunho. Devemos de questionar-nos. Será que é verdade isto? A resposta é não. Lo que o Espírito Santo hace, guarde isto. Lo que o Espírito Santo hace sempre está em linha com a palavra de Deus. Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Então, não haverá confusão em la acción de Deus. Por lo tanto, se em la palavra de Deus não há respaldo para determinada ação, para determinado evento, eu tenho que ter em meu coração esta segurança. Isto não é coisa do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo faz sempre deve de estar alinhado com a palavra de Deus. Se algo não está em linha com a palavra, então não é hecho por el Espírito Santo. Ok? Portanto, uma vez que hemos creído em Cristo Jesus, contamos com a presença do outro Consolador, com a presença do Espírito Santo. E isto é fundamental em nossa jornada espiritual neste mundo, pois a aflicção e o desânimo tocam na porta de cada um de nós. Muitos temos dificuldades econômicas, enfermidade, problemas familiares, conflitos laborais, e a lista é interminável. Estas situações, meus irmãos, nos fazem sentir abrumados, incluso a ponto de alejarnos de Deus e perder o gozo de nossa salvação. Quantas vezes te has sentido desanimado ou afligido? Quizás recuerdas algum momento de dolor e incertidumbre, talvez agora mesmo. Estás atravessando por uma situação muito difícil e te parece quase impossível sair de ella. Sin embargo, a palavra nos chama a recordar que em meio de nosso sofrimento, por mais doloroso que seja, temos su consuelo. Pois o Consolador, o Espírito Santo que Jesus enviou em seu nome, está las 24 horas del dia a nuestro lado, com nós. De pronto você pode estar perguntando, e que é um consolador? Bueno, consolador, primeiro vamos identificar o que significa a palavra, não? A palavra consolar, em latim, significa um chamado a su lado. De aí procede nossa palavra conforte, que significa hacer-se fuerte conjuntamente. Esta palavra mostra um aspecto relacional e eclipsa toda ideia de individualismo. Então, um consolador é alguém chamado para ajudar-nos. De maneira personal, o consolador em minha vida é chamado para ajudar-me, para estar junto a mim, para dar-me forças, para aliviar minha soledade, para mitigar meu dolor e para calmar meus temores. É algo maravilhoso o que temos. O Espírito Santo, o Consolador, está a nosso lado e nos levanta, nos anima a seguir adelante. Temos sua promessa certeira de que Ele nos consuela em todas nossas atribulações e aflições. É que nós,
necessitamos da segurança da presença de Deus em todas as circunstâncias da vida. E temos todo a nosso favor, o remédio está cerca. Solo há que pedir-lhe ajuda e clamar porque nos levante. Para culminar, meus irmãos, Jesus não nos abandonou, não nos deixou solo. Ele nos enviou um reemplaço que hace o que Jesus haria se ele fisicamente estivesse presente com cada um de nós. Este substituto é o Espírito Santo. É a persona do Espírito Santo, a terceira persona da Trinidade. E sua missão é, entre outras, a de ensinar-nos, recordar-nos o que Jesus nos ha dicho em sua palavra. O Espírito Santo está também em nossa vida para instruir-nos, guiar-nos em toda a verdade, para consolar-nos em momentos de tribulação, de aflição, de temor e para fortalecer nossa fé. Por lo tanto, hoje, sepa, o Espírito Santo está em tu vida. Por lo tanto, cuente com Ele. Cuente com Ele. Se há temor em seu coração, comparta esses temores. Se há medo, se há preocupação por el dia de manhã, comparta com o Espírito Santo. Ele está contigo. Então, não se llene de cargas. Não se llene de preocupação. Não se llene de sofrimento ou de dolor, não. O Espírito Santo, o Consolador, está para dar-te as forças, para ajudar-te e para fazer com que tu sigas adelante no caminho que Deus ha preparado para ti. O Espírito Santo é uma bendição. O Espírito Santo é aquele que nos guia e nos guiará em la verdade. De acordo com sua palavra, nós então nos confortamos, nos alentamos e temos em Deus todo o necessário para seguir firme e adelante. Amém? Vamos orar então neste momento? Ponga as suas petições nas mãos do Senhor. Quisiera que tu pudesse agora pensar aí mesmo, se quer expressar com palavras ou se não, solo em la mente, expresse quais são suas necessidades. Que é o que está passando em seu coração nesse momento? Qual é o dolor que está sofrendo? Qual é seu temor? Qual é suas preocupações? Comparta agora, expresse, isso é muito importante. Verás como é importante expressar tudo o que está passando, tudo o que estamos sentindo. Em muitos momentos esperamos fazê-lo com alguém, pero sempre, em todos os momentos, temos o Espírito Santo e podemos fazê-lo com Ele. Então, nesta oração, eu te invito a abrir tu coração. Abra tu coração e ore nesse momento. Santo e eterno Padre, estamos em tu presença e diante de sua palavra nós somos orientados a contar com a presença do Espírito Santo em nossa vida para guiar-nos em las verdades tuyas, para orientar-nos em momentos de tribulação e confusão e para consolar-nos em momentos difíceis. Assim, Padre Santo, graças por este consuelo que recebemos de tu parte. E assim como disse tu palavra, tu eres o Deus de toda consolação. Graças porque em ti encontramos o consuelo necessário. E em seu Espírito Santo, que vive em nós, encontramos fortaleza para confiar, para descansar, para seguir firme em tus caminhos. Assim que, Padre Santo, seas tu hora, escutando nosso clamor, mirando, Padre Santo, as necessidades que temos, e o Espírito Santo que intercede por nós com palavras a vezes inexplicáveis, que conhece nossas necessidades, conhece nosso interior, seas orando, seja intercedendo, seja fazendo o necessário para que haja em nosso coração paz, para que haja em nosso coração consuelo, para que nós permanezcamos firmes, Padre Santo. Assim que seas tu obrando em cada um de mis hermanos e hermanas, os que estão passando as necessidades, tu las conheces cada uma de ellas, Padre. Seas tu, por favor, Deus, consolando,
derramando dessa graça que vem de ti para nossos corações, desse amor, dessa confiança, Padre. Seas tu obrando, por favor. Os irmãos que estão orando neste momento, seas tu allí com eles, contemplando suas palavras, contemplando suas orações e fazendo sua vontade. Ó Deus, nos abandonamos em tus manos. Tu eres fiel, tu eres bueno e nós confiamos em ti. Assim que graças te damos por tudo o que has hecho, por tudo o que harás e por tu presença constante, tu presença nas 24 horas em nossas vidas. Assim que, graças por este consuelo que solamente encontramos em ti. Assim que te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Padre Santo. Sienta o consolo do Espírito Santo, meus irmãos. Confie em Deus. Confie em Deus. Les recuerdo que o próximo domingo, às 10h30 da manhã, nos encontramos neste canal. E também quero invitar-te a compartilhar. Comparta este vídeo ou outros vídeos que temos em nosso canal com seus amigos, com seus familiares. Suscríbete em nosso canal, sim, tanto de YouTube como de Facebook, de Instagram. Já constantemente estamos compartilhando a palavra do Senhor, estamos compartilhando muitos conteúdos importantíssimos e hermosos. Então, suscríbete em Instagram, que é Casa de Paz Iglesia, também nosso canal, acá abaixo tem lá o nome suscrever-se, então clique aí e acompanhe tudo o que estamos fazendo. Que a graça de nosso Senhor Jesucristo, que o amor do Padre e que a comunhão e o consuelo do Espírito Santo esteja contigo. Amém.